tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê ou sapatilha, né, como vocês queiram chamar. É um trabalho bem fácil de fazer, super simples, mas fica muito delicado e super bonito. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês desejarem. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã, a tex dela é 214. Eu vou utilizar também uma agulha de crochê número 2 milímetros. Vocês podem utilizar a lã de sua preferência ou o fio que vocês quiserem, com a agulha que vocês tiverem em casa. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Vamos lá então para o nosso passo a passo? A quantidade de correntes que nós vamos fazer inicialmente aqui no nosso trabalho é o tamanho do pé, ou seja, o comprimento do pezinho, vezes 2. Se o pé mede 10 centímetros, nós vamos fazer 20 centímetros de correntes. Então, aqui para fazer esse tamanho, eu vou trabalhar fazendo 53 correntes. Nós ficamos aqui com aproximadamente 20 centímetros de correntes, e nós precisamos sempre fazer inicialmente números ímpares de correntes para dar certo depois o nosso trabalho. Então, agora, nós temos aqui todas as correntes, vamos começar a trabalhar na terceira corrente, tá? Então, na terceira corrente, nós colocamos a agulha e vamos trabalhar ponto baixo. Essas duas correntes que ficaram aqui, elas servem como o primeiro ponto baixo da carreira. Então, aqui já temos o segundo. E vamos trabalhar dessa forma até o final da carreira, sempre fazendo ponto baixo em cima de cada corrente que nós temos de base. Finalizei a primeira carreira do nosso trabalho, ficando dessa forma. Nós ficamos aqui com 52 pontos baixos, tá? Em todas as próximas carreiras, nós vamos precisar ficar com a mesma quantidade de pontos. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. No próximo ponto, nós vamos trabalhar novamente ponto baixo. Essa corrente inicial já serve como o primeiro ponto dessa carreira. Então, dessa forma, vamos seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto, né, que nós temos aqui de base, até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês para fazermos o último ponto juntos. No final da carreira, nós vamos finalizar o último ponto em cima dessas correntes que nós temos aqui da primeira carreira. Então, em cima dessa segunda corrente, vou colocar a agulha e vou fazer ponto baixo, dessa forma. Então, assim, sempre fazendo o mesmo ponto, aqui uma corrente de subida sempre, né, para começar a próxima carreira, nós vamos continuar trabalhando ponto baixo sobre cada ponto que nós temos de base, sempre vamos ficar com a mesma quantidade de pontos iniciais, por aproximadamente 5 centímetros de altura. Eu vou fazer esses 5 centímetros de carreiras e eu já trago para mostrar para vocês quantas carreiras ficou. Fiz aqui, então, os 5 centímetros de altura nessa primeira parte do nosso trabalho, ficando aqui com 12 carreiras com essa espessura de fio, tá? Reparem que o nosso trabalho fica bem retinho dos dois lados, porque nós sempre iniciamos as carreiras e finalizamos elas da mesma forma, então fica bem retinho o nosso trabalho nos dois cantos. Agora, na próxima carreira, nós vamos precisar fazer algumas diminuições. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Aqui no início da carreira, nós vamos precisar ficar com 16 pontos. Esse ponto que nós fizemos aqui de corrente já serve como primeiro ponto baixo desta carreira. Então, no próximo, nós fazemos ponto baixo e assim vamos fazendo até ficarmos aqui com 16 pontos. Depois de fazer os 16 pontos, ficamos com o trabalho assim.
Agora, aqui no meio do nosso sapatinho, nós vamos precisar fazer 10 diminuições. Para fazer essas diminuições, vamos colocar a agulha no próximo ponto e trazer uma laçada. Vamos no próximo ponto, trazemos mais uma laçada. E agora, tiramos os 3 fios de uma vez só. No próximo, vamos fazer a mesma coisa. E aqui nós já diminuímos 2 pontos. Mais um ponto. E mais um ponto. Dessa forma, vamos seguir fazendo até diminuirmos 10 pontos e eu já trago para vocês. Depois de fazer as 10 diminuições, no final da nossa carreira, nós ficamos aqui com 16 pontos. Todos esses 16 pontos, nós vamos trabalhar ponto baixo em cada um deles, sem fazer nenhuma diminuição agora. Exatamente igual nós fizemos no início da nossa carreira. Depois de finalizar esta carreira que fizemos aqui as diminuições, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, e agora nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base, sem fazer nenhuma diminuição por toda a carreira. Então, dessa forma, vamos fazer ponto baixo em cada ponto de base. Inclusive, em cima desses pontos que nós temos aqui, que fizemos as diminuições, tá? Dessa forma, então, até o final da carreira. Depois de finalizar esta carreira sem nenhuma diminuição, ficamos com o trabalho assim. Agora, fazemos uma corrente, viramos o trabalho, e nesta carreira nós vamos fazer mais algumas diminuições. Então, essa corrente já serve como primeiro ponto da carreira. Nós vamos ficar, inicialmente, com 13 pontos. Então, vamos fazer esses 13 pontos baixos e eu já volto. Depois de fazer os 13 pontos iniciais, nós vamos fazer 8 diminuições no meio do nosso sapatinho. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos fazer agora novamente. Então, sempre vamos pegar aqui 2 laçadas e tirar os 3 fios de uma vez só. E assim, vamos fazendo as 8 diminuições. Depois de fazer as diminuições, sobraram aqui 13 pontos no final da carreira. Eles todos nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da carreira. A próxima carreira, vamos fazer uma corrente, virar aqui o trabalho e vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base até o final da carreira, sem fazer nenhuma diminuição nesta carreira. Então, vamos trabalhar apenas ponto sobre cada ponto de base, tá? Dessa forma, vamos caminhar aqui por cima das diminuições até o final. Agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura, tá? Coloquei essa agulha e o desenho do nosso sapatinho ficou assim. Eu vou passar por dentro desse último fio que nós fizemos aqui um ponto, né? Então, aqui nós fechamos bem, viramos a peça de um lado que nós escolhermos como sendo o lado avesso da peça e vamos passar o fio para o outro lado e começarmos aqui a nossa costura. Então, vamos pegar um fio de um lado do nosso trabalho e um fiozinho lá do outro lado, para a costura não ficar muito grossa, tá? Então, dessa forma, vamos continuar trabalhando aqui a nossa costura. Quando nós chegarmos aqui no final dessa carreira, nós vamos deixar aqui mais ou menos 1 centímetro, tá? De cada lado aqui, para eu fazer junto com vocês essa parte. Chegando aqui no final da nossa carreira,
nós vamos fazer um nó, tá? Deixando mais ou menos ali 1 centímetro, né? Sem costurar, tá? Fazemos um nó. E aqui nós continuamos fazendo a costura da mesma forma. Vamos dar a volta, né? Para esse outro lado. E vamos costurar aqui mais ou menos também 1 centímetro. Chegando nessa parte aqui, então, nós vamos puxar esse fio, deixando essa parte mais arredondada, tá? Tirando aquele bico que fica aqui. Depois de fazermos isso, nós fazemos mais um nó. E depois continuamos a costura da mesma forma até chegarmos aqui mais ou menos, tá? Vamos deixar livre aproximadamente 3 centímetros ou 2 centímetros, como vocês preferirem. Aí eu volto com vocês para fazermos juntos essa parte. Chegando aqui nessa parte, nós vamos fazer um nó também. E agora, vamos passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos, dessa forma, até chegar do outro lado do nosso trabalho. Chegando aqui no final, nós vamos puxar o fio, deixando redondo essa parte da frente do sapatinho. E agora, já podemos fazer um nó, esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de finalizar a costura, eu virei o sapatinho para o lado direito, coloquei esses enfeites aqui em cima. Vocês podem colocar qualquer enfeite que vocês quiserem. A parte de baixo da solinha ficou dessa forma aqui. Vai se adaptar super bem ao pezinho do bebê. Ficou um trabalho bem simples, mas muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!